Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo. Estamos em mais um sábado de Lexio Divina reunidos aqui como irmãos em torno de nosso Senhor, em torno do nosso Pai, do nosso Senhor e Redentor, do Divino Espírito Santo, da Santíssima Trindade, em torno da palavra que a Santíssima Trindade nos deixou para a nossa salvação, para a nossa santificação. Meus irmãos, que semana especial a gente tem vivido, com o dia de Todos os Santos, depois na segunda-feira com o dia de Finados. Nosso Senhor tem falado muito ao nosso coração de diversas formas, nos chamando a viver uma vida autêntica, nos chamando a viver uma vida cristã de perfeição, uma busca de perfeição. Eis o tempo favorável, meus irmãos. Espero que nessa tarde também nosso Senhor fale ao nosso coração, que seja uma tarde de kairós, de tempo favorável para a nossa conversão, para voltarmos os nossos olhos para Deus e contemplarmos as maravilhas de sua graça, as maravilhas de sua obra de perfeição, de santificação em cada um de nós. Nesse sentido, meu irmão e minha irmã, sem demorarmos muito, eu te convido a fechar um pouco os teus olhos, a baixar um pouco a tua cabeça, ou rezar do modo como você se sentir mais à vontade. Mas clamar o Espírito Santo comigo, pedindo que ele venha se fazer presença hoje junto de nós. Nós te desejamos, Espírito Santo de Deus. O nosso coração deseja nesta tarde estar contigo, Espírito Santo, porque desejamos ouvir a voz do nosso amado Senhor. Desejamos entender a tua palavra dirigida a nós, Espírito de Deus, e pedimos ainda uma graça maior de amar aquilo que o Senhor hoje revelar em nossa vida. Pedimos para escutar, para compreender e para amar a tua palavra, Espírito de Deus. Eis o que te pedimos nessa Lexio Divina. Completa em nós o teu plano de salvação, a tua obra de redenção. Completa em nós o teu caminho de santificação para cada um de nós, Espírito de Deus. Hoje, a nos aproximarmos da tua palavra, queremos ser iluminados por ela, porque ela é um caminho seguro de vida e de felicidade. E viemos aqui porque precisamos de ti, Espírito de Deus. Porque precisamos do teu guiar diante de tantos problemas, diante de um ano muito desafiador, Espírito Santo, que tem sido 2020. Um ano de perdas, um ano de muitos sofrimentos. Precisamos de ti para não nos perdermos, para não pararmos, para não perdermos as nossas forças, não nos desesperarmos. Venha o Espírito Santo alegrar o nosso coração com a tua presença e dar-nos a graça de ficarmos firmes em ti, Espírito de Deus. Eis o que te pedimos, clamando: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus junto comigo, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Evangelho da liturgia de hoje mesmo, sábado. Que diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra forte, meus irmãos, Deus nos dirige nesta tarde. Que palavra de exortação o Senhor hoje nos dá, nos exorta
para que mudemos os nossos corações. Gostaria de iniciar essa meditação olhando para o final do Evangelho, quando Jesus diz assim: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Deus conhece vossos corações. Às vezes a gente se preocupa em vestir uma máscara de santidade. A gente se preocupa em parecer bom. A gente coloca como se o parecer santo fosse mais importante do que de fato ser santo. E aqui eu digo que parecer santo não serve de nada. Não serve para nada. Porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. As ações externas que a gente realiza. As ações externas que a gente realiza, se não forem realizadas por amor, nada vale, de nada adianta. Os fariseus rezavam. Os fariseus rezavam o dia inteiro. Gastavam a sua vida para ensinar a palavra de Deus. Faziam muitas obras pela religião. Mas os seus corações não eram transformados por aquilo que rezavam. Mas seus corações não eram transformados por aquilo que pregavam. Mas seus corações não eram transformados nesse estar na presença de Deus. Meus irmãos, eu digo que a gente pode rezar sem às vezes se colocar na presença de Deus. A gente pode fingir oração e não conseguir de fato rezar. De fato não conseguir estar na presença de Deus. Esses homens rezavam, mas não estavam diante de Deus. E porque não se colocavam diante de Deus, diante da realidade da palavra que nos confronta, não convertiam os seus corações. E ainda que parecessem diante dos homens bons, justos, não eram. Não o eram. Eram pessoas que usavam mal do dinheiro, que usavam mal do poder, às vezes para ferir as pessoas com seu poder, às vezes para caluniar as pessoas com seu prestígio. Quem aqui não se lembra daquela situação, daquela história bíblica de um religioso, né, eu não lembro se era fariseu ou não, que olha uma mulher e tenta abusá-la, né? E como a mulher não cedeu, né, aquela pressão dele, ele caluniou aquela mulher, né, e quase levou ela ao apedrejamento, à morte, né? Então eram pessoas ruins, que se mascaravam de boas. E, meu irmão, eu digo que essa realidade dos fariseus não é uma realidade longe de nós, não. Nós também somos um pouco fariseus. Se nós não buscarmos essa verdadeira mudança do nosso coração, se a religião for para nós simplesmente um conjunto de ações exteriores que não interferem no meu coração, no modo como eu amo a Deus e amo os outros, nós também nos tornaremos tão diabólicos, desculpa a expressão, quanto esses homens eram. E parece que o que o nosso Senhor está querendo indicar aqui nesse evangelho é isso. A realidade do nosso coração. Não é só o parecer bom no externo, nas ações, mas é a realidade do nosso coração que também precisa de transformação. Transformação. E é por isso que Deus nos exorta que a gente não pode servir a dois senhores. Porque ou amaremos a um e odiaremos a outro, ou desprezaremos um e amaremos o outro, daremos a nossa atenção a outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outras palavras, Deus nos diz, o nosso coração não pode estar dividido. O nosso coração não pode estar em coisas, em pessoas, em situações, em bens. O nosso coração não pode estar apegado a essas coisas que, de fato, nos atrapalham de colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Me lembro daquela passagem que diz assim, diga-me onde está o teu tesouro, e eu te direi aonde está o teu coração. Eu lembro bem de uma pregação que Nosso Senhor dizia assim, que o pregador dizia, se passamos às vezes muitas horas pensando numa coisa, é sintoma de que o nosso coração está apegado àquela coisa
no qual estamos pensando o dia inteiro. Quer ver eu comprovar isso? Quando, por exemplo, um homem se apaixona por uma mulher, ele passa o dia inteiro pensando nela. Quando uma mulher se apaixona por um homem, ela passa o dia inteiro pensando naquela pessoa. No desejo de estar com aquela pessoa, no modo como aquela pessoa é, né, no modo como conquistá-la se ainda não namoram, não são casados. Fica pensando naquela pessoa, no modo como a gente pode se aproximar dela, como a gente pode fazer para tê-la. Não no sentido de posse, né, mas tê-la junto consigo. Né? E assim também acontece, né? Acontece não só com pessoas, mas também com outras coisas. Por exemplo, há dias que o nosso coração passa pensando o dia inteiro em bens, em coisas que a gente deseja possuir. Quem aqui nunca ficou um dia pensando no trabalho, na promoção que deseja ter, no salário que gostaria de receber, na casa que gostaria de comprar, no carro que gostaria de andar, no celular que gostaria de possuir, na viagem que gostaria de fazer? E aqui eu digo que esses bens eles não são ruins. O possuir não é ruim. Mas se nós não tomarmos cuidado com esse desejo de possuir coisas, esse desejo acaba tomando todo o nosso coração. E tirando o tempo que nós deveríamos dedicar a Deus, colocando o nosso tempo, colocando o nosso esforço, colocando a nossa vitalidade em coisas que na verdade no fim não vão levar a lugar nenhum. Às vezes nós nos perdemos tanto tempo planejando a conquista de bens, planejando a conquista de posses, de coisas que no fim a gente não vai levar. Que no fim não são o mais importantes em nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente não tem que possuir, não é isso. Entendam? Mas essas coisas não podem tomar o local de centralidade do nosso coração. Essas coisas não podem assumir o lugar que é unicamente de Deus. Quando o meu trabalho tem primeiro lugar na minha vida, eu estou idolatrando o meu trabalho e já deixei de amar a Deus. Quando a minha família tem um primeiro lugar na minha vida, eu estou idolatrando a minha família e eu já tirei do meu coração o local que é de Deus. Quando eu idolatro a casa, o carro, o celular, o dinheiro, já tirei Deus do meu coração. E quer ver um sintoma de quando a gente tira Deus do nosso coração? Quando a gente se alegra mais por receber um bem, por comprar alguma coisa, a gente se alegra mais do que quando nos colocamos na presença de Deus. Isso é sintoma de que Deus já deixou de ser o bem maior da nossa vida. Deus precisa ser o bem maior que eu desejo todos os dias encontrar, que eu desejo todos os dias possuir. Deus é o maior bem. Deveria ser a minha maior riqueza, o meu maior tesouro. Mas acontece que esse mundo materialista que a gente vive por vezes muda essa coisa que para nós devia ser tão fácil de compreender. Esse mundo materialista acaba nos afetando e a gente passa também a se tornar materialista. Colocar a nossa alegria, colocar a nossa esperança, colocar o nosso coração em coisas que são tão passageiras. Coisa que o inimigo pode roubar, traça vai corroer, o tempo vai fazer ruir, porque uma casa muito boa que seja não vai durar mais do que 100 anos. E se durar mais do que 100 anos, você não vai estar aqui para vê-la. Um carro, por melhor que seja, não vai durar muitos anos. Um celular, por melhor que seja, vai ficar ultrapassado logo logo. Vai pifar e você vai precisar de outro. O dinheiro que tu está guardando no banco, pode ser que no dia que você pegue alguém te roube. E aí? E mais, a gente junta. E se daqui a algum tempo você descobre que Nosso Senhor já vai pedir contas da tua vida, de que vai adiantar de tudo aquilo que você reuniu? Para que serviu tudo aquilo? Meus irmãos, o padre Paulo Ricardo falou uma coisa na homilia que ele fez hoje que é muito bonita. O melhor meio da gente desapegar o nosso coração desse Deus que tenta se apoderar de nós, que é o dinheiro. Nós devemos possuir o dinheiro, não ser possuídos por ele. O melhor meio da gente tirar essa possessão que o dinheiro realiza por vezes em nós, esse desejo possessivo de possuir, é a gente olhar para a realidade da própria morte. Ela vem sobre todo mundo. Rico, pobre, negro, branco, qualquer um. E virá para todos. Independente do que tiver, independente do que possuir. Esse ano a gente contemplou muito essa realidade.
ou deveria pelo menos ter contemplado a morte. Santo Afonso de Ligório, no seu livro Preparação para a Morte, diz assim: cristão, para compreenderes melhor o que és, disse São João Crisóstomo, aproxima-te de um sepulcro, contempla o pó, a cinza e os vermes, e chora. Observa como aquele cadáver de amarelo que é, se vai tornando negro. Não tarda a aparecer por todo o corpo uma espécie de penugem branca e repugnante. Sai dela uma matéria pútrida, nasce uma multidão de vermes que se nutrem das carnes. Às vezes se associam a estes os ratos a devorar aquele corpo, saltando por cima dele, enquanto outros penetram na boca e nas entranhas. Caem em pedaços as faces, os lábios, o cabelo, descarna-se o peito e em seguida os braços e as pernas. Quando as carnes estiverem todas consumidas, os vermes passam a devorar uns aos outros, e de todo aquele corpo só resta afinal um esqueleto fétido, que com o tempo se desfaz, desarticulando-se os ossos e separando-se a cabeça do tronco. Reduzido como a miúda palha que o vento leva para fora da ira no tempo do estio, isto é o homem, um pó que o vento dispersa. Onde está aquele cavalheiro a quem chamavam alma e encanto da conversação? Entra em seu quarto, ele já não está ali. Visita seu leito, ele foi dado a outro. Procura suas roupas e suas armas, e outros já se apoderaram de tudo. Se quiseres vê-lo, acerca-te daquela cova onde jaz em podridão. E como a ossada descarnada, ó meu Deus, a que estado ficou reduzido esse corpo, alimentado com tanto mimo, vestido com tanta gala, cercado de tantos amigos. E ele continua com muitas outras coisas, mas quero parar por aqui. De que adianta, meu irmão? Aquilo que a gente possui, aquilo que a gente vai reunindo, de que adianta idolatrar o dinheiro? Colocar o dinheiro como razão, como finalidade da nossa vida? Se quando morrermos, nem a roupa do corpo a gente vai levar. Nem essa carne que a gente alimenta com um alimento tão bom. De que adianta? O cabelo que a gente corta com tanta pompa, tudo vai cair, envelhecer. Só vai sobrar cabelo, unha e ossos. Nada mais. E você pode dizer, Thales, que horrível. Não é horrível. É a realidade que aguarda cada um de nós. E nosso Senhor nos leva a meditar sobre essa realidade que é dura. É dura, é forte, é pesada. Mas para que a gente tenha a capacidade de olhar para nós mesmos e ver que a nossa vida é muito breve. Que a gente precisa gastar com aquilo que realmente vale a pena, meus irmãos. Essa semana, eu tinha dito, se não me engano, no sábado passado, pedindo oração pelo seminarista, irmão nosso, que estava internado. Essa semana, o nosso irmão João Pedro, a quem pedi oração, ele veio a falecer. E na dor, a gente pode pensar, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso e aquilo? Mas por acaso não é esse o fim a qual sempre fomos chamados? Meus irmãos, a gente hoje é chamado a olhar que a nossa vida não foi feita para cá. Aqui só estamos de passagem, um dia morreremos e não levaremos nada daqui. E nem queremos. Se Deus é o nosso verdadeiro bem, para que eu quero qualquer bem nessa vida? Para que eu quero levar? Se na outra vida eu terei muito mais. Muito mais. Não há celular, não há casa, não há bem no mundo que se compare ao bem que é estar na presença de Deus. Que o nosso coração hoje seja libertado. Que os nossos olhos hoje sejam desprendidos dos bens que passam, dos bens que o tempo corrói. Que possamos hoje voltar os nossos olhos para o céu, para aquilo que não passará, para aquilo que será eterno, para nossa alegria eterna. Amanhã Deus falará conosco por meio da parábola das virgens prudentes. Olhar para os céus, meus irmãos, olhar para a realidade de morte, olhar que a morte é uma realidade que irá chegar na minha vida, independente do meu querer ou não, é dizer, Senhor, eu sei que Tu virás me buscar. Eu sei que a morte, Senhor, chegará até mim.
e eu preciso me preparar para ela. Vivendo uma vida de santidade. Meus irmãos, é bonito a gente ir no enterro de uma pessoa que estava no caminho de santidade, no caminho de salvação, porque a gente olha para aquela pessoa, por exemplo, desse seminarista. Não estou querendo dizer que ele é santo, não, a gente está rezando muito por ele, pela alma dele. Mas a gente pode olhar com esperança para aquela pessoa e dizer: sim, Senhor, o Senhor a levou para morar consigo. Obrigado, Senhor, por completar a obra desse meu irmão. Agora, o quanto é triste olhar para a morte de uma pessoa que morre sem Deus. E aqui eu não estou dizendo de julgamento, porque o julgamento cabe a Deus. Dizer quem está no céu, quem está no inferno, isso cabe a Deus. Mas o quanto é um choro de desesperança que a gente vê de pessoas que morrem afastadas de Deus. O quanto que a família, uma família sem Deus, chora, né, a perda daquele ente sem esperança. Porque perdeu a visão sobrenatural. Perdeu a visão de que nós não fomos feitos para cá. Que o nosso lugar é de fato o céu. O céu. Não é aqui, meus irmãos. Não é aqui que nós encontraremos a verdadeira alegria. Não é aqui que encontraremos a completude do nosso coração. Mas tudo, toda a nossa felicidade, toda a nossa alegria, tudo aquilo que o nosso coração sempre desejou, se encontra em Deus. Quanto antes entendermos isso, mais felizes seremos. Te busquei, Senhor, de Santo Agostinho, tão dentro, tão fora de mim, né? Inquieto estava meu coração, mas encontrei a quietude aonde? Quando repousei o meu coração em Deus. Que Deus seja o motivo da nossa vida, o motivo da nossa alegria, que Deus seja o fim último do nosso coração. Que a finalidade da nossa vida, meus irmãos, seja buscar a Deus a todo momento e encontrá-lo, né? Que seja encontrá-lo e buscá-lo, continuar buscando a todo momento, até que um dia a nossa vida esteja entregue nas mãos dele. Até que um dia nós também possamos ir ao nosso lugar, o lugar que Deus fez para nós. As moradas eternas do céu, a salvação eterna, onde veremos a ele face a face. Contemplaremos ele tal como ele é. E seremos, né, inseridos no seu amor, na sua alegria. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a viver essa realidade com muita valentia, porque não é fácil viver, não é fácil renunciar à realidade materialista, não é fácil abandonar, né, o desejo desordenado pelos bens, mas a vida é muito mais feliz quando nós vivemos uma vida pobre, né? No domingo passado Jesus falava: bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Pobre de coração é aquele que reconhece que a única riqueza que temos é o Senhor. Possamos ser pobres de coração, para que um dia estejamos no céu e sejamos bem-aventurados, felizes, santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Deus nos ajude, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Vamos à missa. Domingo sem missa, semana sem graça. Deus nos ajude a ser santos, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.